Hoje nós vamos falar sobre fisiopatologia e implicações clínicas do gap de CO2 veno-arterial. Meu nome é Letícia, sou R1 de Medicina Intensiva da HO. Ok, né? Enfim, vamos lá. Primeiro, a gente como a gente vai falar do CO2, tem que falar de onde ele vem. O CO2, então, ele é produzido via mitocondrial e ele é um resultado da oxidação de alguns substratos, tá? Tá exposto aí da glicólise. Então, a gente escolheu a glicose para ser quebrada e ela vai ter 3 caminhos para seguir depois que vira piruvato. Essa parte aqui a gente ignora, porque é da parte de leveduras, que é a fermentação alcoólica, mas ela segue ou a via aeróbica ou a via anaeróbica. Na via aeróbica, a gente vai ter a produção de 2-acetil-CoA e vai ter o ciclo do ácido cítrico, que vai ter produção de CO2, que é o que a gente está pesquisando, e na via do lactato, que é a via anaeróbica. Aqui é um conceito importante de se falar, que é o quociente respiratório. Esse quociente tem relação com o consumo do oxigênio e o quanto de CO2 ele é produzido. E isso vai depender do substrato que for utilizado. Por exemplo, no carboidrato, a gente vai ter o quociente respiratório de 1. Então, um oxigênio vai produzir 1 CO2. Na proteína é 0,8 e lipídio 0,7. Toda vez que ultrapassar esse quociente respiratório acima de 1, isso mostra que a gente entrou na via anaeróbia. E a gente está tendo CO2 extra que vem do tamponamento do lactato pelo bicarbonato. Bom, toda vez que então, a gente produz o CO2, ele vai ter que se difundir na via circulatória e vai ser eliminado pela respiração. Então, no sangue, a gente vai ter 3 frações distintas de CO2. A fração dissolvida no sangue, a fração do bicarbonato, em bicarbonato, e a fração em compostos carbamídeos. Quando a gente fala do oxigênio dissolvido no sangue, tem que falar sobre a lei de Henry. A lei de Henry, então, é uma lei de solubilidade de gases que vai estar relacionada com essa fórmula. O volume do gás dissolvido em ml, o constante de Henry para a solubilidade do gás, que do CO2 ele é 0,52 ml por ml, e a pressão da atmosférica, que ao nível do mar é 760 milímetros de mercúrio. Então, vai ficar assim, ó, essa fórmula. 0,52 vezes 40 dividido por 760, que vai dar em torno de 27 ml por litro. O que é aproximadamente 5% do CO2 total. Uma coisa importante de se falar é que o CO2 ele é 20 vezes mais solúvel que o oxigênio. Então, ele é muito mais fácil de passar do meio aquoso para o meio da via aérea, para o meio aéreo. Para entender um pouquinho desse 5%, eu tive que falar um pouquinho sobre o ar atmosférico, que ele é diferente do ar alveolar. Como assim? A gente sabe que o oxigênio ele tem 21% na pressão total do ar atmosférico. E o oxigênio é 0,04. Quando a gente faz essa conta, vai dar 159 e aqui 0,3. Aqui não dá para ver muito bem por causa da apresentação. Aqui eles arredondaram para 160 e 0,3. É exatamente isso a composição do ar atmosférico. Então, toda vez que o ar ele passa na via aérea até o bronquíleo terminal, isso vai por fluxo. Chegando no alvéolo, não é fluxo, é a primeira difusão. Quando passa a primeira difusão para o alvéolo, a gente já começa a perder um pouquinho de oxigênio e do CO2, a pressão já muda. E depois a segunda difusão para os capilares pulmonares. Uma coisa importante aqui é comentar que essa pressão de O2 é 40 e a pressão de CO2 é 46. Lá na frente a gente vai entender por que isso aqui é importante. Tá? Volta aqui. Eu esqueci uma coisa. Aqui, ok, então lá na pressão do alvéolo, a gente sabe que dá diferença, começa a fazer hematose aqui. Então, do O2, a pressão parcial é 104, então vai dar 13%. E do CO2, 5%, que foi aquilo que a gente comentou. Tá bom? Mas para falar dessa fração agora a fração do bicarbonato, aquela era dissolvida, que é essa do bicarbonato. Tem que lembrar do efeito Bohr e do efeito Haldane. Esse efeito Bohr, ele acontece nos tecidos. Toda vez que a gente usa um tecido, vai fazer por estresse, aumenta a acidose daquele local. Então a gente vai entregar, a hemoglobina vai passar lá, vai entregar um oxigênio e vai carregar o CO2. Ela muda a conformação dela por conta do pH ácido. No efeito Haldane, essa hemoglobina que ela buscou aqui, ela pegou o CO2, vai chegar nos pulmões e vai liberar. Então, a gente vai exalar o CO2. Bom, nessa fração do bicarbonato, a gente tem 90% do CO2 do sangue arterial, é o mais importante. Foi aquilo que eu comentei, eu trouxe em imagem para ficar um pouquinho mais fácil. A gente vai ter, então, um ambiente com muito CO2, ele vai se ligar com a água, vai entrar dentro da hemoglobina.
vai virar H2CO3, a anidrase carbônica vai quebrar em H+, e bicarbonato. Esse bicarbonato vai para fora e faz um shift com o cloreto, para deixar a membrana eletronegativa como ela estava, porque o bicarbonato é negativo. Com esse H+, então, essa hemoglobina fica ácida e a própria hemoglobina vai funcionar como um tampão. Ela vai perder essa conformidade e o oxigênio, então, vai para o metabólico, para o tecido que estava precisando. Nos pulmões é ao contrário, a gente vai ter um fluxo maior de oxigênio lá no pulmão, então esse oxigênio vai entrar na hemoglobina, vai jogar o H+ para lá, e aí a anidrase carbônica vai agir de novo, formando H2CO3, e a gente vai expelir o CO2. Na fração em CO2 em carbamino, esse CO2 ele vai se ligar aqui, ó, nessa parte da hemoglobina, ele vai formar como um grupo carbamato, vai se ligar aqui na amina. E aí, o que acontece? Vai formar pontes salíneas que vão auxiliar na estabilização desse estado aqui, que é o desox-HB. E vai promover a liberação do oxigênio. Mas para isso acontecer, a gente vai ter que estar com o efeito Bohr acontecendo. A HB precisa estar vazia, ela vai ter que ter entregado o oxigênio. Então, ela vai mudar a conformação dela quando ela entrega o oxigênio e ela fica mais receptiva para o CO2. Então, resumindo, quando a gente tem o teor total de CO2, ele é pelo CO2 dissolvido, pelo bicarbonato e pela essa fração em carbamino. Agora começa. A curva de dissociação do CO2. Primeiro vamos olhar a tabela, que acho que vai ficar mais fácil. Aqui no eixo Y a gente tem um conteúdo total de CO2. E aqui no X a gente vai ter a pressão parcial. Toda vez que essa tabela ela sobe, uma linha sobe, a gente vai ter... O que a gente tem aqui nesse conteúdo total? Vai ser a soma das três formas, tanto do plasma que está dissolvido, quanto do bicarbonato, quanto do carbamino. Então, se a gente sobe, quem que tem mais esse conteúdo total de CO2? É o sangue venoso. E quando desce, é mais arterial, porque a gente vai ter menos conteúdo e vai ter menos conteúdo, então vai se tornar mais arterial. Essa é a ilustração. Então, volta de novo para que aqui a gente enxerga o efeito Bohr e o efeito Haldane, mas aqui daquilo que eu falei, que é o mais importante, do 40 ao 46. Quando a gente tem um tecido lá que está trabalhando e precisa ser oxigenado, a hemoglobina que está aqui jogando o oxigênio para dentro do tecido tem uma ao mesmo tempo lá no pulmão jogando o CO2 para fora. Então, essa alteração da pressão parcial do CO2 vai dar sempre entre 40 e 46. E isso entra aquela parte da solubilidade. O fato do CO2 ele ser 20 vezes mais solúvel do que o oxigênio, a gente não precisa de grandes alterações naquele desenho lá da fisiologia, mostra isso, tá bom? Aí aqui eu trouxe um exemplo. Por exemplo, nós somos uma hemoglobina que está desoxigenada e aqui a gente está oxigenada. Essa curva aqui, que é a mesma curva da outra imagem, mas é só para ilustrar que quando a gente está desoxigenado, a gente vai até o pulmão, oxigena e volta para cá, e ela desce. Quando precisa jogar o oxigênio para fora, a gente sobe para cima. Sobe para cima é difícil, mas enfim. Tá, agora a fisiopatologia e implicações clínicas a diferença da pressão venosa e do arterial. Esse conteúdo, vamos lá, o conteúdo total de CO2, ele vem de duas produções, tanto da venosa quanto da arterial. Da venosa é dos tecidos, né? E é influenciada pela taxa metabólica. Quanto mais a gente utiliza isso, mais utiliza o tecido, vai ficando ácido, a gente vai liberando mais CO2. E pelo quociente respiratório, que vai depender muito do substrato que foi utilizado, daquele quociente respiratório lá do primeiro slide. E tem um aumento da produção anaeróbia também. Já o CO2, o conteúdo arterial, conteúdo total de CO2 arterial, ele vem do CO2 que sobrou após a passagem do sangue dos pulmões. Essa diferença entre a pressão venosa e a arterial, ela vem de um princípio de Fick, que é esse daqui que está no artigo. É uma quantidade, então, o VCO2, é a quantidade de CO2 exalada por minuto. Esse daqui é o débito cardíaco e o gap de CO2. Mas como tem aquela outra equação, que fala sobre que a pressão parcial de CO2 é constante vezes o conteúdo total, eles tiveram que colocar a constante porque ela altera um pouco a relação. Então, no final ficou o gap de CO2 é igual a constante vezes a quantidade de CO2 exaladas dividido pelo débito cardíaco. Tá.
Então, o que isso significa? Que o gap de CO2 ele é um marcador indireto de perfusão. Ele vai dizer se o débito cardíaco está bom e se a perfusão também está. O normal dele é de 2 a 6. Então, se o débito cardíaco está muito baixo, o gap de CO2 vai aumentar, porque o conteúdo total de CO2 vai elevar e o PCO2 também vai elevar por conta da hipercapnia. O que acontece? A gente tem baixo fluxo, o CO2 ali vai ficar cada vez mais acumulado, por isso que a gente tem elevação. Então vai ter menor eliminação de CO2 via pulmonar. Deixa eu ver. Ele também pode se elevar por conta de aumento de demanda metabólica, por conta de tá deixando o ambiente ácido, então vai fazer um tamponamento com o ácido lático. E o aumento do QR também, que é aquele da parte do substrato. Então, tá dizendo novamente que então, o gap de CO2 ele não é um marcador de hipóxia, e sim de perfusão. Então, aumenta quando o fluxo sanguíneo é lento, e se a gente não tem washout, o CO2 ele vai acumular. Uma coisa importante que o artigo traz, tá, se ele é um marcador de perfusão, o que vai ser marcador de hipóxia? Então, aí ele trouxe 2 exemplos. Por que não pode ser de hipóxia? Aí tem a hipóxia hipóxica, que é quando a gente tem pouco oxigênio chegando, aí a pressão arterial de O2 ela vai elevar, e o corpo ele vai fazer compensação, com taquicardia, aumento de débito cardíaco, o fluxo de sangue vai estar um pouco mais alto, e o CO2 então vai continuar sendo lavado. Então o gap, mesmo a gente tendo hipóxia, ele vai estar normal. A mesma coisa da hipóxia anêmica, tem pouco HB, mas vai ter compensação. Então vai ter débito cardíaco elevado, vai lavar CO2 e o gap vai estar normal, mesmo na hipóxia anêmica. Então, basicamente, o CO2 ele aumenta drasticamente com baixo fluxo, então o sangue ele vai estacionar, então o CO2 vai acabar subindo porque não vai ter liberação lá, a lavagem do CO2 via respiratório. Por metabolismo anaeróbio severo, com excesso de H+, a gente vai ter tamponamento por bicarbonato. Então, como que vai ser avaliada a disóxia? Ele colocou no artigo sobre saturação venosa central de O2. Mas ele diz que é pouco confiável. Por quê? Porque ele dá uma normalização falsa. Quando a gente tem um sepse grave, a mitocôndria ela fica muito danificada e ela acaba não usando o oxigênio. Ou o sangue ele vai acabar desviando e vai indo para outras células. Quando a gente mede, vai dosar a saturação venosa, o oxigênio vai estar normal. Ou seja, a mitocôndria não está fazendo troca e também o sangue está desviando das células para onde que precisava. E também não tem especificidade, porque se está baixo, diz que tem desequilíbrio, mas não diz a causa. Pode ser anêmica, como a gente comentou, ou hipóxia, febre, agitação, enfim. Então, toda vez que a gente olha um gap de CO2, tem que olhar primeiro para ele. Ou tanto faz, mas no geral, olha primeiro para ele. Se ele estiver normal, com a saturação venosa de CO2 baixa, o problema é o fluxo, porque o maior problema aqui é o fluxo, o gap de CO2 é isso. Se ele estiver normal e a saturação venosa central estiver baixa, então o fluxo está bom, mas o conteúdo então que está diferente, tem algum problema ali, ou a anemia ou a hipóxia. E aí ele fala também um pouquinho sobre o lactato. Só que o lactato, para falar sobre disóxia, tem um ponto negativo, porque ele não tem especificidade, a depuração dele é muito lenta, depende muito da perfusão e da função hepática. Então, a gente tem 2 tipos, que é a hiperlactatemia tipo A e a hiperlactatemia tipo B. A tipo B, ela não é hipóxia, está relacionado muito com a produção do lactato elevado ou algo que impeça a remoção no fígado. Pode ser por insuficiência hepática, cetoacidose diabética, metformina, adrenalina, entre outros, tá? E a gente vai ter a hiperlactatemia tipo A, que essa sim é hipóxia isquêmica e vai depender muito, vai estar a oferta de oxigênio, o DO2, ele não supra a demanda dos tecidos. Então, a via anaeróbica ela acaba sendo ativada. Então, vai por choque, PCR, hipóxia. Então, sem o oxigênio, a cadeia de transporte de elétrons, ela para, o piruvato não entra na mitocôndria e ele vai ser convertido em lactato, que é a via anaeróbica. E aqui, o gap de CO2 vai estar muito baixo, se tiver baixo fluxo. Então, o que acontece, né? Como a gente usa o gap de CO2 como ferramenta prognóstica? Se o gap tiver aumentado, o lactato normal e a saturação venosa de O2 normal, ele é um preditivo de desfecho favorável porque o débito está baixo, então o fluxo está ruim. Agora, se o fluxo está ruim, o lactato está elevado e a saturação venosa está baixa, tem mortalidade elevada. O gap de CO2 elevado, o lactato elevado e a saturação venosa alta, quer dizer que está normal,
quer dizer que isso aqui é bem pior, por conta da mitocôndria não tem função e porque está tendo alteração de fluxo, então não está passando onde precisa passar. E aí tem mais desfecho para a morte. Tem umas armadilhas de interpretação, que seria aquele K constante da fórmula, que seria a saturação do oxigênio de HB, que é aquela troca que tem que fazer. A alteração de pH, quanto mais ácido, pior, que a gente vai ter troca para o CO2. A temperatura, que aumenta o metabolismo. A concentração de HB por conta da anemia. Essa contaminação de amostra com bolhas de fluido de ar, que se tiver na gasometria é ruim, impede a análise. E considerar a variação de pelo menos 2 milímetros de mercúrio para mudanças reais no gap. E aqui a última, tá bem ruim para ler, mas vamos tentar. Resumindo, então se o paciente ele tem sinais de choque, a gente tem que ver se tem acidose lática. Beleza. Aí vai pro primeiro, pega a saturação saturação venosa central. Se tiver menor do que 70, a gente vai olhar o gap de CO2. Se tiver elevado, a gente tem que pensar sempre em perfusão. Será que o débito está baixo? Ou tem uma desóxia estagnante, aquela que quando o débito está baixo, a hemoglobina fica mais tempo ali fazendo troca. Se tiver menor do que 6, que é normal, a gente tem que pensar em desóxia anêmica ou desóxia hipóxica, aquilo que eu comentei, que o gap está normal, mas tem alteração de conteúdo. Se a saturação venosa central está maior do que 70, tem que olhar para o gap. Se o gap é maior do que 6, a gente tem que ver alguma alteração na microcirculação, ou pode ser alteração de débito cardíaco junto com a desóxia estagnante, que é igual a esse daqui. Se tiver menor, a gente pensa em hipóxia citopática. O que é isso? Alteração de mitocôndria, ou quando a célula entra em hibernação. Essa célula em hibernação, ela estaciona para não entrar em apoptose. E essa aqui, quando não tem sinais de choque, tem normalização do lactato, a saturação venosa de O2 é maior do que 70, tá normal. Então a gente olha para o gap. O gap está menor do que 6, então está em homeostasia. Se está maior do que 6, entra na questão das constantes. Se vai mudar, se tem acidose respiratória, hipóxia, se tem hipertermia, HB alterado. E é isso. Acabou.